Qual a diferença da aquarela e da guache? Nesse vídeo eu vou te contar quais são as características e as propriedades dessas duas tintas, além, é claro, das suas semelhanças e especialmente as suas diferenças. Vem comigo! E aí, artistas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Jéssica Start. E se você não me conhece, é novo por aqui, eu me chamo Jéssica, sou artista plástica e também professora. E esse é seu novo canal favorito de artes. Mas, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. Qual é a diferença entre a aquarela e a guache? E antes de explicar as propriedades de uma tinta específica, eu acho muito mais interessante que você entenda primeiro o que é a tinta. Quem me acompanha nas redes sociais, ou então é meu aluno em algum dos cursos, sabe que eu gosto muito dessa abordagem. Assim fica muito mais fácil depois a gente entender como é cada tipo de tinta. Então vamos lá. As tintas são uma substância de composição líquida, geralmente viscosa, que quando espalhamos em uma superfície, ela vai ter uma aderência e formar uma espécie de película. E essas superfícies podem ser papel, madeira, parede, tecidos. Existe uma infinidade de suportes e também uma tinta específica para cada um deles. E dependendo dos componentes da tinta, ela pode ter diferentes consistências, e essa película que ela forma pode ter diferentes propriedades. Existem tintas que são mais pastosas, mais líquidas, e essa película pode ser opaca ou transparente. No final das contas, a tinta vai alterar, de alguma forma, a superfície onde você aplicou, seja a coloração, a textura ou até dando algum tipo de proteção. E agora que eu já te expliquei a definição de tintas, vamos falar dos seus ingredientes, do que elas são feitas. E as tintas têm 3 principais ingredientes, e o primeiro deles é o pigmento. E os pigmentos são formados por partículas sólidas insolúveis que vão dar cor para a sua tinta. E o pigmento também pode oferecer outras características às tintas, como a opacidade, mas a sua principal função é dar a cor. E os pigmentos podem ser naturais, inorgânicos ou sintéticos. O branco de titânio, por exemplo, é feito do composto dióxido de titânio. Ele é um pigmento branco bem conhecido por ser brilhante e refletir quase toda a luz. Ele oferece uma ótima opacidade e é muito comum nas tintas a óleo, acrílica, guache e também aquarela. Outro exemplo é o urucum. É um pigmento natural extraído de uma semente. Tem uma cor vermelha intensa e é bem conhecido na culinária para tingir os alimentos. E como eu expliquei anteriormente, os pigmentos são insolúveis, ou seja, eles não se misturam quimicamente com outros componentes da tinta. Eles ficam apenas dispersos. E é por isso que eles precisam de um material que envolva essas partículas e mantenha elas suspensas e fixadas na superfície. E é aqui que entra o segundo ingrediente, o aglutinante, também chamado de veículo ou aglutinante. E como o próprio nome já diz, ele vai aglutinar, ele vai ligar as partículas de pigmento. Então imagina agora que a gente tem essa misturinha de aglutinante e pigmento. Só que essa misturinha ainda não está na consistência ideal para a gente poder pintar. É aí que entra o nosso terceiro ingrediente, o solvente, também conhecido como diluidor. Como o próprio nome já diz, essa substância vai diluir e ajustar a viscosidade da tinta para facilitar a sua aplicação, deixando ela mais fluida. Bom, esses são os ingredientes principais das tintas. Existem outros ingredientes? Sim. Existem alguns ingredientes que são adicionados para conferir outras características e propriedades às tintas. São conhecidos como aditivos. Esses aditivos vão adicionar algum aspecto na tinta para melhorar a sua qualidade, a sua resistência, o seu tempo de secagem, a sua aderência na superfície e até mesmo a sua consistência. E o aditivo não altera a cor. A função dele não é essa. A função do aditivo é controlar as propriedades químicas e físicas da sua tinta. Existem aditivos que atuam como conservantes, estabilizadores, secantes, espessantes e até biocidas. Beleza, você já sabe então o que é a tinta, do que ela é feita, você já sabe o que é o pigmento, o aglutinante e o solvente, mas agora vamos falar sobre as tintas de fato.
Tanto a aquarela como a guache costumam ter o mesmo aglutinante, a goma arábica. A goma arábica é uma resina natural feita de polissacarídeos que são solúveis em água. E agora que a gente já está falando da água, vamos falar do nosso solvente. O que dissolve os pigmentos dispersos na goma arábica vai ser a própria água. Tanto a aquarela como a guache vão ter composições muito parecidas. Por serem feitas à base de água e normalmente aplicadas no papel, elas secam rapidamente. E a composição delas também favorece o uso em ambientes fechados, porque elas praticamente não têm odor. É uma ótima alternativa para pessoas mais sensíveis, pessoas que têm algum tipo de alergia e até mesmo para crianças. As técnicas de pintura da guache e da aquarela também são parecidas. Também são utilizadas técnicas de aplicação da água no papel, da possibilidade de misturas e gradientes na sua superfície. Só que a lógica de camadas é diferente na aquarela e na guache. E agora que você já conhece as suas semelhanças, vamos falar das suas diferenças. A principal diferença entre a aquarela e a guache é a opacidade. Tanto que muitos autores se referem à tinta guache como uma aquarela opaca. Enquanto na aquarela nós buscamos principalmente a transparência e trabalhar com tonalidades de camadas sobrepostas, a guache é uma tinta opaca. E essa opacidade é obtida através de algum material opacificante, como o carbonato de cálcio, o famoso giz, ou então o próprio branco de titânio que a gente citou lá atrás. Essa opacidade vai dar à pintura um aspecto mais fosco. A transparência da aquarela produz efeitos diferentes e nós trabalhamos com mais água nas técnicas de preenchimento. Inclusive, se você estiver trabalhando com a aquarela e quiser fazer uma mistura mais opaca, você pode acrescentar uma quantidade menor de água ou então utilizar a tinta branca na sua mistura. A tinta branca é o que vai deixar a sua mistura suja, a sua mistura mais opaca. Eu costumo utilizar a tinta branca bem concentrada da aquarela para produzir alguns detalhes nas minhas pinturas. E você também pode fazer uma técnica mista. Se for necessário acrescentar algum detalhe na sua aquarela, com a sobreposição de camadas em cima de uma camada escura e esse detalhe é mais claro, você pode muito bem utilizar a tinta guache. Resumindo, tanto a aquarela como a guache são tintas muito parecidas porque são feitas à base de água. Nós ativamos seus pigmentos quando aplicamos a água. Um artista que trabalha com a guache, por exemplo, pode muito bem aguar mais a sua mistura de tinta para fazer um preenchimento de uma área grande do papel. Ele pode utilizar a técnica MM, preencher primeiro essa área, criando um matiz de base que vai dar o tom da sua pintura antes dele realmente começar com a técnica de guache propriamente dita. Assim como um aquarelista pode muito bem utilizar uma mistura mais concentrada da tinta para fazer os detalhes da sua aquarela. É por isso que é muito comum os artistas trabalharem com técnicas mistas, misturando tanto técnicas da aquarela como técnicas da guache. O que a gente observa é que na aquarela a água se faz muito mais presente. Normalmente nós precisamos umedecer o papel para fazer preenchimentos uniformes, gradações, etc. E como na aquarela a gente trabalha muitas técnicas em que a superfície do papel tem que ficar molhada para produzir determinado efeito, como as técnicas de gradação, por exemplo, a gente precisa ter uma certa agilidade antes que o papel absorva essa água. A guache trabalha com misturas de tintas mais cremosas e geralmente tem uma concentração maior de pigmento. Mas é claro que essa concentração vai depender muito da marca da tinta que você vai estar utilizando. Vamos agora falar das vantagens de cada uma dessas tintas. Uma das vantagens que eu vejo que a guache tem em relação à aquarela é que ela não exige muito planejamento e ela oferece mais possibilidades de correção. Você pode cobrir uma área escura com uma tinta mais clara sem problemas. A sobreposição de camadas não exige uma ordem, como acontece na aquarela. Na aquarela, a gente sempre começa com misturas mais transparentes e tons mais claros, para depois adicionar camadas mais concentradas e tons mais escuros. Na guache, o processo pode ser o contrário da aquarela. Você começa com tons mais escuros, você pode fazer um fundo totalmente preto e depois você pode acrescentar os detalhes mais claros. É uma técnica que permite que você faça mais correções. Na aquarela, se você cobre uma área grande do papel com uma tinta escura, e essa área era para ser branca, já era,
não tem como desfazer. Tem que se planejar e tomar cuidado para preservar as áreas de luz, ou as áreas que você não quer pintar com aquela cor. Essa é uma das vantagens que eu vejo na guache. Eu acho que para quem trabalha com muitos detalhes, essa pode ser uma técnica mais fácil. Outra vantagem da guache é que ela pode ser retrabalhada mesmo depois de seca. Mesmo com a pintura já seca, se você aplicar o pincel molhado, você consegue reativar o pigmento e continuar a sua pintura. E a vantagem que eu vejo que a aquarela tem em relação à guache é a velocidade. Olha só, em poucos minutos, às vezes até segundos, a gente cria a pintura de um céu com nuvens. Basta umedecer o papel e pintar algumas áreas de azul. A tinta se espalha suavemente na folha de papel e as áreas brancas que ficaram formam as nuvens. Como você pode ver, a tinta se espalhou de uma forma super orgânica e a gente conseguiu obter essas manchas suaves, com bordas bem difusas que se parecem com nuvens. E por conta dessa facilidade de mescla e difusão das cores, é muito mais fácil a gente fazer gradações com a aquarela. Eu também fiz um céu com nuvens, dessa vez utilizando a guache, e levou uns 40 minutos para eu conseguir preencher tudo. Foi bem mais trabalhoso, mas em vez de um resultado mais sugestivo, como na aquarela, eu consegui trabalhar muito mais os detalhes e os sombreamentos das nuvens. E aqui estão os nossos resultados. O céu com aquarela foi super rápido e fácil de fazer. A gente só precisou de alguns minutos. Mas ele também é um céu mais simples e ficou com menos profundidade porque a gente não trabalhou os sombreamentos. Diferente da guache, que levou praticamente 10 vezes mais do tempo para eu concluir, mas eu pude acrescentar muito mais detalhes e não tive que fazer com tanta pressa. E a aquarela também é uma técnica muito versátil. Alguns aquarelistas fazem trabalhos muito mais sugestivos, exploram o efeito da mancha e conseguem representar cenas com simples silhuetas e cores mescladas. Esse é um ponto de vantagem que eu vejo em relação à guache. Enfim, pessoal, essas são as diferenças técnicas e de composição entre a aquarela e a guache. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like aqui embaixo, compartilhe se você acha que esse conhecimento pode ser agregado para mais pessoas e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos de arte como esse. Também não deixe de me acompanhar no Instagram e no TikTok, onde eu estou sempre postando sobre os meus processos, dicas e também conteúdos dos meus cursos. E os meus cursos são o Profissão Artista, que é um curso para auxiliar você a se colocar no mercado de artes de forma mais profissional, o Aquarela em Suas Mãos, um curso completo para você dominar a técnica de pintura em aquarela e produzir as suas próprias obras, e finalmente o Aquarela Primeiros Passos, que é meu curso de aquarela especial para crianças. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.